Paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, obrigado por estarmos aí juntos para meditar na Palavra de Deus. E para você que está aqui a primeira vez, nós estamos meditando um pouco nas lições, tá? Para dar uma ajuda, um auxílio aos nossos irmãos que gostam da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Ronald, eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Nós hoje estaremos falando da lição número 11, o título: O Desafio da Reorganização Social. Já nosso texto áureo está em Neemias 11, versículo 2. Vamos ler? Diz assim: o povo bendize a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Neemias 11, versículo 2. E agora a verdade aplicada. Todos os que trabalham na obra de Deus são importantes, desde os que fazem as tarefas mais simples aos que estão na linha de frente. É claro, meus amados, imagina uma guerra, tá? Uma guerra no qual as pessoas que estão na linha de frente não tiverem alguém que está na retaguarda preparando, toda a alimentação, todas a renovação das ferramentas de ataque, das armas, das munições. Se não tiver alguém lá atrás cuidando dos feridos, simplesmente a guerra se perde. Então, na obra de Deus é a mesma coisa, todos são importantes. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, extrair exemplos de fé na atitude de Neemias. Segundo, explicar a necessidade de ordem para o bom andamento do culto. E terceiro, aprender a planejar não apenas na técnica, mas na dependência de Deus. Amém? Texto de referência, Neemias 11, versículo 1 ao 3, você lê aí em casa. A introdução diz assim: à luz da Bíblia, entendemos que o homem foi criado para viver em sociedade. Essa lição tem como pano de fundo o capítulo 11 do livro de Neemias, cujo conteúdo principal é o repovoamento de Jerusalém. Veja, nós vimos durante a lição que a cidade foi reconstruída, e tudo isso, desde a reconstrução inicial, até chegar nos momentos finais, tudo exigiu um planejamento. E esse povo que está voltando da Babilônia, eles vão agora viver uma sociedade nova, e todo homem de fato é criado para viver em sociedade. Os recursos disponíveis vai ser no capítulo 1, onde vamos ver o censo, o que revelou. É um recomeço difícil e pensando no reino de Deus. Vamos lá, os recursos disponíveis. Vimos no capítulo 7 que quando Neemias fez o censo do povo, para o caso de se fazer necessária uma intervenção planejada, com dados em mãos, pode agora tomar a decisão acertada. Veja só. Então, Neemias faz um levantamento, o censo é um levantamento. Ele quer ver como está, qual o número do povo, como eles estão. Ele faz um censo, tá? Ou seja, o que estamos vendo aqui em Neemias, ou na atitude de Neemias, estamos vendo que ele está montando o plano, tá? Ou ele já tem um plano, onde vai seguir etapa por etapa. E uma coisa importantíssima aqui que nós queremos pegar, tá? Nenhuma guerra, nenhuma construção, nenhum plano, nenhuma conquista na vida, tá? Será bem sucedido se não tiver um plano bem realizado. Então, alguém já disse, Robert Schuller, ele disse: se nós falhamos no planejar, estamos planejando falhar, ok? Então, aí nós vemos a necessidade de ter um plano. O que o censo revelou?
O censo revelou que os judeus que retornaram do exílio eram poucos em relação à população de Jerusalém antes da queda. Ela está em ruínas, né? Isso deixa o lugar vulnerável ao ataque de povos inimigos. Veja, meu irmão ou irmã, você faz um censo, você verifica, né, dentro do levantamento, você verifica onde estão os pontos fracos e os pontos fortes da situação. Tá? Nós estamos falando do como Neemias montou um plano. E eu quero que você pegue isso para a tua vida. Tá? Nós estamos entrando já em 2019. Né? Que planos você tem? Aonde você quer chegar? O que você precisa fazer a princípio? Levantar os recursos que você tem, tá? Ver como está a tua situação atual, né? Onde que você está, para você depois determinar aonde você quer chegar. Se nós não sabemos nem onde estamos, né? Como podemos ter uma meta para saber aonde chegar, ok? Então aqui nós vemos Neemias, né? Faz esse censo, ele vê a situação, tá? E ele vê os pontos fracos da situação. Um recomeço difícil. Jerusalém não oferecia atrativos para o povo da época. Isso porque, em caso de ataque, viver ali seria potencialmente perigoso. Aqui nós temos uma questão importante. Veja, Jerusalém, né, foi escolhida por Deus. Jerusalém, né, é onde está o templo do Senhor. Mas elas têm ruínas e não oferecem atrativos. Uma coisa interessante é quando nós não nos deixamos levar por vista, tá, para os nossos olhos naturais, mas nós vivemos segundo as promessas de Deus. E Deus tem muitas promessas, para Jerusalém, mas alguns, tá, que não atentam para isto, eles não veem atração em Jerusalém, tá? É perigoso e o comércio vai ser fraco, não dá para investir. Bom, isso é um lado, uma visão negativa. Em todo lugar, tá? Existem as oportunidades. Todo problema é ao mesmo tempo uma oportunidade. Agora, como nós estamos deixando levar? Qual é o nosso meio de avaliação? Vamos ver um exemplo. Aqui quando vemos da Babilônia, né? Era um lugar muito próspero. Então, abrir mãos da prosperidade exigia crer que Deus nos prospera independente do lugar. Veja, então as pessoas querem ficar onde é mais próspero. Algumas pessoas ficaram na Babilônia, outros querem ficar em outras cidades, mas não em Jerusalém. Tá? Lá em Israel mesmo, em Canaã, mas não em Jerusalém, porque não há sinal de prosperidade. Bom, quando a gente pensa no caso de Abraão e Ló, em Gênesis 13, versículo 8 a 11, você vê algo lindo. Disse a Bíblia, né, que havia contendas entre os pastores de Abraão e Ló. Aliás, Abraão chega-se a Ló e disse, versículo 8, tá? Vou ler. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como a terra que vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Olha só, Abraão é mais velho, ou seja, ele deveria ter a prioridade, né? Abraão, ele é praticamente um pai para Ló,
Ele poderia escolher simplesmente dizer: olha, Ló, faz o seguinte, você vai para o lugar deserto e eu vou ficar com um lugar próspero aqui, e eu sou mais velho, tenho meus direitos, eu vou escolher. Mas uma coisa interessante que Abraão nos mostra aqui, ele disse: Abraão, Ló, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Olha o que Abraão está dizendo. Agora imagina a cabecinha de Ló. O que Ló está pensando, né? Disse: meu tio está já velho, não está enxergando as oportunidades, e eu vou escolher a parte mais verde, a parte dos rios, a parte fértil. E Ló, né, ele visualiza a parte fértil e vai embora para aquela região. Agora a pergunta é: por que Abraão ele pede para Ló escolher? E Abraão fica com o deserto. Abraão tinha gado, né? Abraão tinha muitos animais, né? Por que ele escolhe ficar com a parte que aparentemente não é fértil? Por que, meu amado irmão? Porque Abraão, ele tem a promessa, tá? Ele tem a promessa que Deus lhe dará uma terra que emana leite e mel. E, meu amado irmão, minha irmã, tá? O que nos prospera, tá? Não são os recursos naturais, mas sim os recursos sobrenaturais. A palavra de Deus disse que o Senhor prospera o justo e não lhe acrescenta dores. Então é o Senhor, tá? A promessa de Deus, a bênção do Senhor para nós, nisto, né? Nessa promessa e no Deus que servimos está a prosperidade. Então Abraão é uma prova disso, tá? Abraão vai, né, para o lado oposto de Ló, e Ló fica aparentemente com o melhor pedaço, né? Mas você já sabe a história, que no final para frente, né, lá mais para frente, Ló perde tudo, né, e fica praticamente sem nada, né, praticamente só com a família. E foi uma perca muito desastrosa, tá? Então nós não sabemos o futuro. É bom escolher, tá, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus. Amém? Vamos lá. Pensando no reino, a realidade da igreja em nossos dias não é muito distante da vivida por Neemias. Não queria mudar para morar perto do templo. Por quê? Primeiro, teriam que reconstruir sua vida do zero. Segundo, não teriam desculpas para não participar do culto. Olha só, meu irmão, as pessoas não gostam de mudança. As pessoas, nós seres humanos, às vezes nos acomodamos, não, já estamos bem, estamos estabelecidos, e para que mudar? Mudança dá trabalho, mudança, nossa, Deus me livre, eu ir para aquela cidade e reconstruir minha vida do zero, né? Esse é o pensamento comum, mas quem enxerga, tá, de forma diferente, ele vê que mudanças sempre trazem resultados positivos, tá? Mudanças, principalmente, claro, quando estamos na presença de Deus, tá? As pessoas que não se atrevem a mudar, a palavra melhor talvez seria a prosperar, porque mudanças acontecem, o tempo muda de qualquer jeito, mas a prosperidade é quando nós vencemos nossos medos, tá? A pessoa que fica estagnado, que não muda, que não prospera, que não cresce, ela vai morrer. Veja um exemplo bem simples, é o Mar Morto, né? O Mar Morto, você deve saber, né, que ela recebe as águas do Rio Jordão, né, que tem vida abundante. Mas por que o Mar Morto é morto? Porque toda a água lá fica parada, tá? Então não há mudança, tá? Não há prosperidade. Então, meu irmão, minha irmã, está aí, estamos começando já 2019.
tá? Não tenha medo de mudanças, né? Atreva-se a tomar atitudes, tá? Quem é empreendedor, né? Ele vê em Jerusalém um lugar abençoado, ele vê em Jerusalém uma oportunidade, tá, de refazer, né, toda a história de Jerusalém e ele ser participante dessa história, tá? Ele escrever a história. Então quem vê a reconstrução, tá, da história de Jerusalém com ponto positivo, tá, essa pessoa vai querer ir para Jerusalém. Vamos aqui, ordem e método: justiça, equidade e igualdade. Depois, uma demonstração de patriotismo e a importância da definição de funções. Ordem e método. Esta fase pós-reconstrução dos muros requereu de Neemias habilidade, discernimento, cuidado, critérios e métodos. É claro que sempre uma reconstrução, quando a gente vai partir do zero, né? Voltamos a estaca zero, né? A gente tem que pensar muito, tem que discernir, tem que ter cuidado, ter critérios, métodos. Claro que dá trabalho, mas uma coisa nós temos: a experiência do passado. Nós já temos alguma experiência, então esta experiência nos ajuda, né, a discernir melhor a situação, tá? A orientação de Deus, né? Pegar a direção de Deus, ter critérios, estabelecer critérios, né? Aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, quando eu quero chegar, tá? São primeiro organizar metodicamente o plano. Justiça, equidade e igualdade. Como fundamento, há a delegação de autoridade. Como comportamento, há ausência de conflito. Isso é resultado da relação do povo com o Senhor e com o seu desejo de fazer a vontade divina. Veja, não basta a gente ter um plano, precisamos montar uma equipe. E na equipe precisa se delegar autoridade. Se a gente não delega autoridade para outros agirem independente da gente, é claro, tudo dentro de uma delegação. A delegação exige um plano, tá? Onde há limites de atuação, tá? Se nós não criamos uma equipe, nós teremos dificuldade. Como comportamento, a ausência de conflito, ou seja, essa delegação nos ajuda a ter mais comunhão. Mas isso é resultado de que? Quando nós estamos em comunhão com Deus, tá? E com o desejo de fazer a vontade de Deus. Se não tiver desejo, se não estiver motivado, tá? Se não tiver uma razão para fazer, as pessoas não vão fazer. Tá? Você pode mandar, você pode dizer que você é o líder, que você que manda, mas se você não criar na pessoa o desejo de fazer, essa pessoa não vai fazer. Então, nós temos que criar desejos, nós temos que criar motivações nas pessoas. 2.2. Uma demonstração de patriotismo. Como vimos, teve que se lançar sortes para poder indicar quem ia morar em Jerusalém. Mas teve também alguns que voluntariamente decidiram habitar ali. Estes foram abençoados. Quem pensa no bem-estar do grupo sempre é mais bem-sucedido que os egoístas ou medrosos. Tá? Só continuando o raciocínio, né, que nós falamos anteriormente, que alguns não querem morar em Jerusalém, não há atrativos lá, mas alguns se oferecem. Olha só, o que é isso, né? Porque alguém quer morar num lugar que está em ruínas, que pode, né, ser atacado, né? Ele está correndo, é um lugar de risco. Por que essas pessoas querem ir lá? Porque são pessoas empreendedoras, porque são pessoas que enxergam as promessas de Deus, tá? E quando eles dizem assim, nós vamos para lá,
eles já são abençoados. Olha só de dizer, né, nós estamos indo para lá, eles já são abençoados pelo próprio povo. Primeiro, eles não estão pensando neles, estão pensando no grupo todo. Jerusalém é a capital, Jerusalém precisa ser fortificada. A nação depende da capital, Jerusalém. Então o grupo, aliás, essas pessoas pensam no bem-estar do grupo. Então, ou seja, eles não estão tão preocupados com, né, seus problemas particulares, né? Não tem nada lá, o comércio vai ser fraco e vamos ser atacados pelo inimigo. Não, é normal. Nós temos situações que é difícil mesmo, tá? A vida é assim, tem problemas na vida. Quem não tem problemas, tá? Então, essas pessoas são visionárias, elas enfrentam a situação, não têm medo da situação e com certeza, tá, saem ganhando, porque eles já são abençoados. E mais para frente nós vamos ver que Jerusalém de fato ela cresceu, né, se estabeleceu, né, e foi uma cidade abençoadíssima. Amém? A importância da definição de funções. Neemias delega autoridade para alguns. O líder deve procurar conhecer as pessoas, isso é caráter, e suas habilidades para que possam ser usadas para o benefício do grupo e à disposição destes. Então, meu irmão, minha irmã, como é que você vai escolher as pessoas? Primeiro, verifique o caráter. Se as pessoas têm caráter, é mais fácil lhes ensinar habilidades, porque habilidades, né, o como fazer, nós ensinamos, mas o ser já é da pessoa, tá? O ser é mais difícil de tratar. Então escolha pessoas de caráter, depois você ensina as habilidades. Escolha pessoas, né, que queiram fazer, que tenham disposição, né, que queiram se envolver, tá, que queiram participar. Ok? São pessoas que vão trazer, vão somar, né, a equipe. Jetro, né, ele diz assim, que sejam homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, tá? Então você vê que aqui são questões de caráter, tementes a Deus, né? E que sejam homens de verdade e homens que aborrecem a avareza. Isso é caráter, tá? Porque caráter, tá, realmente é algo interno, tá? Os homens são capazes, têm habilidades, maravilha, né? Tem pessoas que fazem coisas muito boas, tem habilidade de fazer, mas aí a pergunta é temente a Deus? É verdadeiro? Tem caráter que é de aborrecer a avareza? Tá? Então isso é importante, tá? Na tua equipe, veja que tipo de pessoas você está colocando. Planejando na dependência de Deus, ou seja, um corpo de obreiros, a polivalência e outras tarefas. Planejando na dependência de Deus. O repovoamento da cidade traz em seu bojo algumas lições que podemos aplicar na igreja hoje. Por exemplo, missões são importantes, mas não haverá missões se não houver antes o culto. Para que este funcione, é necessário. Então vamos planejar aqui um pouquinho, vamos pensar um pouco no planejamento. Vamos ao corpo de obreiros. No Novo Testamento, quando os apóstolos encontraram dificuldade para atender a nova igreja, olha só, você lembra que em Atos, primeiro o povo cresce, 3.000 pessoas aceitam Jesus, depois 5.000, então a igreja dá uma explosão de crescimento, e os 12 apóstolos se veem em dificuldades, tá? Então como é que vamos fazer, né? Temos que atender a todo mundo. O que é que vamos fazer? O resultado, né, dessa situação, tá, é o que? É instituir diáconos. Veja, as pessoas, diz a Bíblia, que chegaram, tá, para os apóstolos e disseram:
olha, nós não estamos sendo bem tratados, né? As cestas básicas para as viúvas dos helênicos não está igual dos judeus naturais, e eles começam a trazer problemas, né, de picuinhas, que é normal acontecer numa igreja. Mas os discípulos, né, os apóstolos, tá? Eles dizem, olha, esse caso é muito sério, uma situação séria, mas nós não podemos ficar, tá, cuidando dessa situação, tá? Tem coisas que, como líderes, são prioridade. Esse fato de dar assistência é prioridade, claro que é importantíssimo negócio, diz assim o texto bíblico, é um importante negócio. Mas, para resolver o problema, vamos instituir diáconos, vamos delegar pessoas para cuidar desse assunto. Mas que pessoas? Primeiro, né, são mais de 5.000 pessoas. Vamos colocar pessoas que sejam capacitadas, né? Aí se estabelece o que? As condições. Os diáconos terão que preencher os requisitos. Você faz um apanhado, né? Tá? Você faz um levantamento, tá? As pessoas que queiram servir a igreja, né? Disse o texto, né? Que são escolhidos, né? 5.000 membros da igreja, ou mais de 5.000. Quantos diáconos escolheram? 7. Somente 7 diáconos para 5.000? Sim, mas são 7 diáconos que preenchem os requisitos. Aí está a questão, tá? Pessoas que preenchem os requisitos, não são pessoas qualquer, tá? São pessoas que passam pelo crivo, tá? Pessoas que são de caráter, que têm desejo de fazer a obra, pessoas que têm condições, tá? São pessoas realmente que fazem as coisas acontecer, tá? Então aqui nós vemos um importantíssimo ponto, tá? Temos um importantíssimo ponto no fato de nós escolher pessoas para trabalhar na igreja, né? Isto é, para servir como diáconos ou como qualquer outro ponto de obreiro, né? É necessário que nós vejamos se essa pessoa cumpre o requisito, tá? Porque 7 diáconos para 5.000 e eles deram conta, ok? E para eles se entrega um plano de trabalho, tá? Não é simplesmente nomear, eles dão um plano de trabalho, esses diáconos sabem o que eles vão fazer, tá? E os apóstolos não desfocam de suas responsabilidades. Os apóstolos dizem, nós vamos ficar na oração e na palavra, tá? Porque a igreja precisa da palavra que seja ensinada e precisamos orar muito, né, pelas pessoas, tá? Então essa foi a função dos líderes, dos apóstolos, tá? Então cuidado, meu irmão, tá? Você, né, que está na liderança, não se desfoque. Não queira fazer o trabalho do diácono, deixe o diácono trabalhar, ensina o diácono a trabalhar, dá um plano de trabalho para ele e você, né, faz teu papel de orar e estudar a palavra para dar às tuas ovelhas o melhor pasto, amém? 3.2, a polivalência. Muito embora o corpo auxiliar seja o responsável pelo cuidado da igreja, no decorrer e depois do culto, nada impede que também esteja apto à pregação da palavra. Os levitas não eram apenas cantores, sua função principal era cuidar da administração do templo, tá? Então, como eu disse anteriormente, os diáconos têm um plano de trabalho, tá? O plano de trabalho, tá, nesse contexto, era cuidar da assistência básica, dar assistência às viúvas, aos pobres, né, aos anciãos, tá, fazer o trabalho de visitas, cuidar desse contexto. Assim como os levitas também, desde o tabernáculo até o templo, tá, eles vão cuidar da limpeza, tá, dos sacrifícios. Aí tem muita coisa a receber as pessoas, tem que se organizar a todas as questões do templo, tá? Então essas são as funções principais. Depois que cuidam dessas suas tarefas principais, né, no templo, Davi coloca os cantores. Então o cantar, né, é uma
a função, tá, que vem depois. Então, o principal trabalho do levita é cuidar da administração, tá? Então, assim também o principal trabalho do diácono, tá, é ajudar, é auxiliar, né, na administração. Não é, né, principal função cantar, ok? Isso é pós. Outras tarefas: os levitas têm as funções de porteiros, além de cantores. Cada função é necessária, tá? Então a pessoa tem que colocar-se na sua prioridade. Minha função, né, é, né, cuidar da administração, ser um porteiro ou um recepcionista, né? Essas são minhas funções principais. Aí cantar, né, é uma questão depois. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, disse Jesus, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha o que eu quero que você perceba aqui. Porque Jesus disse, né, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis. Por que este servo é considerado inútil? O texto está respondendo: porque essa pessoa só fez o que foi mandado. Então, você quer ser alguém útil, não faça somente o que te é mandado, tá? Faça algo extra, tá? Faça seu papel de forma extraordinária, e você então não será inútil. É isso que Jesus está dizendo. Pessoas inúteis são aquelas pessoas que só fazem, né, aquilo que lhe é mandado. Eu não vou fazer aquilo porque não foi me mandado, não é meu papel, né? Deixa que outro faça, eu não vou fazer. Está no teu alcance fazer? Faça. Faz um trabalho extra, tá? Faz o trabalho de forma extraordinária. Quando nós fazemos trabalhos de formas extraordinárias, nos tornamos pessoas extraordinárias. Concluindo, essa lição nos mostrou que sempre haverá uma etapa a se concluir, pois sede firmes, né, e constantes e abundantes. Ok, cada etapa. O sucesso na vida depende de etapas, tá? Então cada passo, cada degrau que subimos. O sábio filósofo Aristóteles, ele disse: o sucesso não é um ato, tá, mas sim um hábito, tá? Ou, em outras palavras, disse: a excelência, né, não é meramente um ato, mas sim um hábito. Hábito é a repetição contínua, tá? Então não basta você, tá, simplesmente tomar uma posição agora, dizer: não, eu vou fazer. Não, você precisa bater, tá, continuamente, ir degrau por degrau para alcançar o sucesso. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu espero que você saia abençoado. Concluindo, extraímos exemplos de fé na atitude de Neemias, explicamos a necessidade de ordem para um bom andamento do culto e aprendemos a planejar, não apenas na técnica, mas na dependência de Deus, tá? Lembrando de Tiago, ele disse isso, que se nós planejarmos alguma coisa, pensemos sempre: se Deus quiser, tá? Isto é, tá? Vamos planejar junto com Deus. Vamos deixar que Deus, tá, esteja na direção dos planos, porque uma vez estabelecidos os planos, então Deus nos abençoará. Paz do Senhor, meu amado, minha irmã, meu irmão. Deus abençoe você. Obrigado, tá? E compartilhe a lição. Inscreva-se, você que não está inscrito, tá? Abençoe vidas. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.